Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, conversar com você hoje, com a presença do nosso companheiro, amigo e divulgador da causa espírita Edgar Tão, sobre Jesus e pós-Páscoa. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, André. Edgar, nós temos um evento marcante para a história do cristianismo, né? Que foi o evento da crucificação de Jesus, tudo que antecedeu, tudo que aconteceu, né? E isso criou para a humanidade uma história que a dividiu antes e depois do Cristo. Mas não foi só isto. Aconteceram mais fatos que estão narrados no Novo Testamento, que nós precisamos agora refletir sobre eles. O que acontece após a crucificação de Jesus? Aí nós vamos ter alguns eventos significativos que são interpretados das formas mais diversas e se criaram hábitos, inclusive datas comemorativas. O que ocorre após a crucificação de Jesus? Que eventos chamam a atenção no Evangelho? Zola, no Evangelho de João, Jesus faz uma observação que eu diria ser determinante para os acontecimentos que se sucederiam após a sua crucificação. Ele diz, num determinado momento: quando eu for levantado da cruz, atrairei todos a mim. Parecia que Jesus previa que o acontecimento da sua crucificação seria uma fonte de atração, uma fonte de magnetismo que culminaria em olhares generalizados à sua realidade, às suas lições, a esse acontecimento tão fundamental e tão extraordinário ao mesmo tempo. De fato, a partir desse momento da crucificação de Jesus, nós vamos encontrar acontecimentos significativos e eu diria também norteadores para todo um novo código de condutas e expressões e entendimentos do cristianismo e, por conseguinte, da religião católica, que se desenvolveria séculos mais tarde. Vamos recordar que acontecia em Jerusalém a celebração da Páscoa, as festividades da passagem, da libertação do povo judeu. É nessa circunstância que Jesus igualmente é crucificado. Jesus então atravessa o seu Calvário, crucificação e morte. Dali 3 dias após a sua crucificação, aconteceria um evento também significativo e determinante. Jesus, segundo essas tradições católicas, portanto, haveria de ressuscitar após o 3º dia, assim efetivamente se dá. É Maria de Madalena a primeira grande testemunha ocular da chamada ressurreição de Cristo. Essa ressurreição, portanto, para nós espíritas, é expressa num fenômeno mediúnico de materialização, onde o Espírito de Jesus, já liberto do corpo em função do fenômeno biológico da morte,
se vê livre. Portanto, Jesus desencarnado, Jesus em espírito, se apresenta depois, primeiramente, a Maria Madalena, materializado através desse fenômeno mediúnico de materialização. Allan Kardec estuda em O Livro dos Médiuns os fenômenos inteligentes e os fenômenos físicos. Os fenômenos físicos compreendem, entre tantos outros, este fenômeno de materialização a que a Bíblia se reporta sob o nome de ressurreição. A partir dali, ainda iria permanecer junto aos discípulos durante 40 dias. Vejamos então que é um extraordinário fenômeno mediúnico de permanente exposição do Espírito de Jesus, materializado, portanto, junto aos discípulos e junto a todos aqueles que de alguma sorte iriam compartilhar aqueles momentos de últimas recomendações, de últimas orientações, sobretudo com um simbolismo muito significativo, que é de fato a declaração da imortalidade. Acima de tudo, é a imortalidade que é exortada em todo esse processo de reconstrução post-mortem de Jesus. Ocorre que os discípulos, até a crucificação de Jesus, tudo se voltava em torno de Jesus. Todos ali estavam ao redor dele e ele é quem liderava. Claro. Aliás, me permita dizer que Jesus é que lidera até hoje a nossa condição de progresso. Ele se ausenta, mas ele sabe que a tarefa e que aquilo que ele trouxe haveria de perpetuar. Sem dúvida. Quem seriam os responsáveis por fazer aquilo, uma vez que no próprio momento em que ele é crucificado, em que ele é preso, retido, alguns os abandonam, outros fogem apavorados, ou seja, há uma circunstância desesperadora. Claro. Ou faltou a liderança, faltou o comando. Jesus volta para fazer estes preparativos. Para fazer isto e conviver, ele vai trabalhar todos eles para que implantem efetivamente o cristianismo. Como é que ele constrói isto nesta convivência que vai culminar com outro evento mais significativo, até porque as narrativas históricas aí, elas são um tanto diversas. Sim. Como é que ele vai? O que ele prepara nesse período para que, a partir daquele marco, efetivamente o cristianismo é assumido em grau, vivência, trabalho pelos apóstolos, né? Comandados que seriam por Simão Pedro. Como é que é isto? Bom, é importante ressaltar que Jesus tem preparado os discípulos nos seus 3 anos de ministério. As lições por ele ministradas, antes de tudo, são lições reeducativas e impulsionadoras para transformações íntimas do ser que os discípulos mais intimamente experimentam. Portanto, essas lições, evidentemente, já estão como sementes em cada coração apostólico daqueles que mais intimamente conviveram com Jesus. É verdade que quando Jesus morre, há uma certa inquietação e uma perturbação generalizadas. Afinal de contas, quem deveria, portanto, assumir essa liderança que você se reporta? Quem deveria, portanto, ser o interlocutor, vamos dizer, um novo agregador, um novo líder que pudesse ainda dar continuidade às lições espirituais de Jesus? Havia dúvida, havia incerteza, havia dor, havia sofrimento e, de fato, os apóstolos estavam relativamente desagregados, amedrontados. Com a presença materializada de Jesus,
Jesus reagrega-os para que ele próprio, sabendo já que eles haveriam de experimentar estas inquietações e dúvidas, é verdade, não é? Agora era com eles, né? Jesus, transmitindo ainda as últimas lições, começa então a fortalecer novamente esses corações, com orientações particulares, com orientações coletivas, com estímulos ao trabalho. É nesse momento, por exemplo, da materialização de Jesus durante esses 40 dias, que ele se achega diretamente a Pedro, fazendo aquela famosa indagação: tu me amas, Pedro? Tu me amas mais do que estes? Reclamando de Pedro a convicção do amor, para que então Jesus ostensivamente lhe dissesse que ele deveria, portanto, em apacentando as ovelhas, em alimentando as suas ovelhas, erguer a sua igreja. Não é a igreja como a conhecemos hoje, evidentemente, mas um corpo doutrinário, um corpo espiritual, para que Jesus e seus ensinamentos fossem perpetuados, por iniciativa dele, evidentemente, mas por força de concretização por parte dos discípulos. Então Jesus orienta-os a todos, tem um discurso muito particular com o João, da mesma forma, orientando, estimulando a todos. Muito bem, esses acontecimentos seriam culminantes para que um outro evento substancial ocorresse, que é o chamado evento do Pentecostes. Esse evento, vamos dizer, formalizaria no campo de observação tradicional da Igreja Católica o chamado Espírito Santo. É importante ressaltar que nos eventos comemorativos da religião católica, nós temos a celebração da Páscoa, a celebração do Pentecostes e a celebração da chamada Santíssima Trindade. Por quê? Porque a Santíssima Trindade ocorre exatamente, surge, eu diria, exatamente quando o chamado Espírito Santo desce, inflamando as frontes, a cabeça, o chamado centro coronário dos apóstolos, provocando ali um fenômeno mediúnico que Kardec vai intitular como xenoglossia, que Paulo de Tarso vai referir em suas cartas como os dons de línguas, e eles, os apóstolos, vão falar em idioma nativo dos inúmeros representantes, das inúmeras pessoas que se encontravam em celebração nessa época também, no chamado cenáculo. Cenáculo, em latim, significa o local da cena, cena jantar, onde foi realizado, portanto, a última ceia de Jesus. Ressalte-se ali que na última ceia de Jesus, ele se utiliza de um forte simbolismo em repartir o pão, em estimular a divisão, o partilhamento do chamado corpo de Cristo e sangue de Cristo. É ali na última ceia que Jesus faz referência a esses dois grandes símbolos que a igreja mais tarde se utilizaria para a chamada presença real de Jesus no sacramento da Eucaristia. Então, o chamado Corpus Christi, que se daria 60 dias depois da Páscoa, o Pentecoste com 50 dias. Por quê? Jesus morre na Páscoa. Depois de 3 dias, Jesus ressuscita. Em 40 dias, Jesus fica com os discípulos, dá 43 dias. Depois, 7 dias, o chamado Pentecoste com a Santíssima Trindade, portanto, celebra aí os 50 dias e mais tarde o Corpus Christi com 60 dias passados da Páscoa. Por isso que são datas que oscilam no calendário de celebração. O Corpus Christi, portanto, seria a celebração,
o grande testemunho público da presença do corpo real de Jesus no sacramento da Eucaristia especialmente, que é, como sabemos, um dos 7 sacramentos que a Igreja Católica se utiliza. Então vejamos que esses eventos, esses acontecimentos constroem toda a ideia da presença permanente de Jesus após Páscoa, após ressurreição, estimulando e incentivando os discípulos, os apóstolos ao trabalho e principalmente, Andrezola, os testemunhos que haveriam de vir. Porque todos os discípulos haveriam de testemunhar a sua fé de uma maneira bastante dolorosa. A ideia, portanto, da dor, do sofrimento, deve remeter ao espiritista que nenhum esforço de ascensão é livre de luta, é livre de sacrifício, é livre de renunciações. Portanto, se há esse simbolismo importante junto à Igreja Católica, e eu diria a nossa tradição ocidental judaico-cristã inclusive, o cristianismo como um todo, é importante ressaltar que para nós espiritistas há simbolismos também igualmente significativos. Vamos lembrar que Jesus, nada escreveu. Tudo que nós sabemos de Jesus foi escrito por alguém. Temos os evangelistas que foram escrevendo ao longo do tempo e passando isto de mãos em mãos até que se chegasse a um tempo futuro e nós temos aqui hoje o que se chama de evangelho, de boa nova. Em toda a passagem de Jesus ele sempre foi impactante, marcante, porque ele rompia com a estrutura existente, usando como próprio referencial as coisas que se vigorava na época e ali toda uma orientação que aquele povo conhecia. Nós espíritas não temos feriados religiosos, não tem feriado religioso no espiritismo, mas somos partícipes de uma sociedade e vamos conviver e entender tudo isso. Jesus, ao fazer esta aparição, a permanecer por mais 40 dias, isso está narrado nos evangelhos. Qual era a proposta? Jesus mais uma vez vinha dar mostras de uma vida que continuava, para transmitir aos seus apóstolos essa tarefa, ou ele também veio mais uma vez acenar para algo que ao seu tempo existia, mas era impedido. O que nós temos além desta tarefa de Jesus? Porque ele vinha de novo romper algo, Claro. Ele rompia, ele sempre fez isso. E ele rompeu, nesse caso, a própria morte. Então ele rompia os conceitos, ele atravessava barreiras. Claro. O que ele fez neste momento em que a gente tem aí desses 40 dias, com o Pentecostes e depois com esta tarefa que a religião, uma religião em si, criou um roteiro de lembranças. Sim. Mas qual é a lembrança que nós espíritas temos a deixar deste período, deste momento? Porque depois não se tem mais narrativas da presença de Jesus com frequência. Ele vai aparecer depois, lá na frente, no deserto, para Saulo de Tarso. É verdade. Como entender isto? Que interpretação nós espíritas podemos oferecer para estas circunstâncias, para esta passagem? É importante ressaltar, amigos e amigas, que Jesus de fato rompe a chamada morte e se apresenta vivo. Portanto, essa construção da imortalidade se dá durante toda a presença de Jesus entre nós. Ele transmitiria as últimas orientações, recomendações finais para todos, é verdade também, não é? Agora, Jesus reforçaria a ideia da comunicação espiritual, a ideia do intercâmbio, inclusive, entre os espíritos e nós outros encarnados. Jesus reforçaria especialmente a ideia da mediunidade. Há algumas correntes católicas que vão acreditar que o Consolador prometido por Jesus foi exatamente a
a sua permanência durante esses 40 dias e o fenômeno do Pentecostes, inclusive. O advento do Espiritismo, entretanto, segundo orientações dos próprios Espíritos, seria de fato esse Consolador prometido. Ora, é justo considerarmos, André, que de fato o Pentecostes não poderia ser o Consolador prometido, porque se Jesus afirma para João especialmente e para todos os discípulos que o mundo não estaria preparado para receber o Consolador prometido, será que depois de 50 dias de sua morte o mundo teria se transformado o suficiente? Evidente que não, né? Então a ideia da mediunidade, da comunicabilidade entre os espíritos é muito intensificada e reforçada. Isso remonta, inclusive, àquela ideia da proibição da comunicação de Moisés no Velho Testamento. Moisés só poderia proibir o que já existia. Se Moisés, portanto, proíbe a comunicação entre mortos e vivos, é porque ela existe de fato, não é? E Jesus comprova isso durante todos esses fenômenos de aparição, até a sua ascensão final, portanto, e significativa, que, como você diz, só é remontada, mas em espírito, nesse caso, não materializado de fato, junto a Paulo de Tarso na entrada às portas de Damasco. Então é evidente que para nós espíritas, essas passagens fortaleceriam os seus postulados que apenas 18 séculos mais tarde, 19 séculos mais tarde, haveriam de chegar com o Livro dos Espíritos. E especialmente o Livro dos Médiuns, que provocaria, portanto, reflexões muito mais seguras e fundamentadas a respeito destes mesmos fenômenos incompreendidos e vistos como miraculosos das experiências que Jesus experimenta junto com os seus discípulos nos momentos finais. Jesus foi marcante, porque além da sua fala, existia a ação. E enquanto Jesus, dos 3 anos que nós temos conhecimento, todas as ações até ali eram de Jesus. Era Jesus quem curava os enfermos. Era Jesus quem fazia todas as ações que transcendiam a compreensão das pessoas. E nesse momento é como se Jesus transferisse esse poder, vamos dizer assim, para os discípulos. Não é? E de curai, quer dizer, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Aquelas lições, portanto, de outrora, se consubstanciariam em atos práticos e efetivos por parte dos discípulos especialmente. Então vejamos, nasce aí todo um sustentáculo de realizações perpetuadas por terceiros, aquelas originadas por Cristo. Que é aí que nós vamos começar a ter as narrativas das curas. Quem passou a fazer e a continuar a vivência e dar a exemplo a outros de que aquela máxima que se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, muda-te daqui para lá, ele mudará, eles passaram a ser o Cristo redivivo. Sem dúvida. Por quê? Aí nós passamos a ter as narrativas de quem cura, quem cuida. Atos dos Apóstolos. E veja que o título de Atos dos Apóstolos já faz uma alusão à ação, a movimento, à realização. Os apóstolos seriam a materialização das ações do Cristo. Agora, André, é justo considerarmos que, dotados de fé, dotados de amor, dotados do desejo sincero de alicerçamento das divinas virtudes em nós mesmos, nós podemos igualmente perpetuar aquelas ações de Jesus ainda hoje, ainda aqui e ainda agora, em nossas próprias mãos. Aí que nós queremos então dizer para o nosso telespectador que está comemorando um feriado, como nós também estamos, e que às vezes nem sabe o porquê que existe esse feriado, porque ao longo do tempo as tradições e as informações foram se perdendo, mas que
a nossa mensagem com este Corpus Christi, com esse Pentecostes, é para dizer que essa mensagem do Cristo, o Cristo só vai ser redivivo, não só pelo conhecimento que se tem das suas verdades, mas por o quanto se coloca em prática. Sem dúvida. Essencialmente isso, eu diria, não é? Essencialmente isso. Assim sereis reconhecidos como os meus discípulos, por muito amarem. Não era? Era essa a recomendação. E um amor vivo. Amor vivo, amor que constrói, amor que faz, amor que transforma, né? Lembre-se que Tiago já asseverava em sua carta, não é? A fé sem obras é fé morta. Então a fé é concretizada na ação concreta. Na doação. Na doação sincera. Um dia nós precisamos sentar aqui e conversar um pouco sobre o conceito de doação, né? É porque nós ainda ficamos presos a uma doação material e existe uma doação de amor, moral, espiritual, psicológica, emocional, que podemos fazê-la também. Tem razão. Edgar, nesse dia em que nós vamos lembrar mais uma vez de Jesus de uma forma diferente, nós pedimos que você deixe ao nosso telespectador uma mensagem sobre o Cristo, sobre Jesus, que não é uma mensagem de Natal, que não é uma mensagem de Páscoa, mas uma mensagem diferente, uma mensagem de uma outra forma de entender Jesus. Muito obrigado, André. Quero dizer aos amigos e às amigas que Jesus continua vivo. E a vida de Jesus, ela é vivificada em nós mesmos. Se Jesus continua vivo e vivo através de nós, é justo considerarmos que para que o mantenhamos retumbante, resplandecente em nossas vidas, é preciso de alguma forma concretizarmos nas mãos as suas ações. Portanto, Jesus sempre estará conosco quando nós de alguma sorte conseguirmos fazer em nossas mãos algo dele, ajudando alguém que necessita, se solidarizando a uma dor, mantendo o silêncio necessário nas ocasiões oportunas, enfim, realizando as boas ações que nós já podemos, realizar o bem que já podemos, portanto, é manter Cristo vivo em nós. E a partir daí, construindo esse edifício cristão que se resume nos ensinamentos de Jesus permanentemente em nossas vidas. Lembrar de Jesus, portanto, é lembrar da sua vida através da nossa própria. Sejamos nós, portanto, de alguma forma, tal qual asseverava Paulo de Tarso, embaixadores do Cristo. Agradecemos ao Edgar. Agradecemos a você, amigo partícipe, colaborador, companheiro, que sempre divide conosco Visão Espírita. Que Jesus faça parte do seu dia, das suas horas, dos seus minutos. Assim, viverá um pouco mais em paz. Até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.